Em Christian Metaphysics and Neoplatonism, Albert Camus apresenta uma análise filosófica precoce, mas profundamente lúcida, sobre o desenvolvimento do pensamento cristão e sua relação com a tradição filosófica grega, especialmente com o neoplatonismo. Escrita ainda em sua juventude, essa obra antecipa os grandes temas que o acompanhariam por toda a vida. A tensão entre o absoluto e o humano, entre o ideal e a realidade sensível, entre o desejo de sentido e a consciência do absurdo. Camus, aqui, ainda não formula plenamente sua filosofia do absurdo, mas está em busca das raízes espirituais e intelectuais, do que mais tarde chamará de divórcio entre o homem e o mundo. Sua leitura das origens do pensamento cristão não é uma simples crítica à religião, mas um esforço de compreensão, uma tentativa de identificar onde o pensamento ocidental perdeu o contato com o mundo vivido, com o corpo, com a luz e com a alegria terrena. Camus vê na metafísica cristã um movimento de separação. O cristianismo, ao adotar e reinterpretar o neoplatonismo, teria herdado dele a tendência de submeter o mundo sensível ao mundo das ideias. Essa hierarquia do espírito sobre a matéria, da eternidade sobre o tempo, da alma sobre o corpo, cria uma clivagem entre o homem e o real. O mundo torna-se um lugar de passagem, um estágio inferior a ser superado em direção a uma realidade superior e definitiva. Para Camus, esse movimento representa uma ruptura trágica. Se a filosofia grega, antes de Platão, ainda mantinha viva uma admiração pelo mundo e pela beleza terrena, o cristianismo, ao fundir-se com o platonismo tardio, teria instituído uma desvalorização do presente em nome do transcendente. O resultado é o que Camus chama de negação do mundo. Mas Camus não escreve com o ódio de um iconoclasta. Ele reconhece o poder poético e moral do cristianismo, sua profundidade simbólica, sua capacidade de consolar e de inspirar o espírito humano. O problema para ele é que a metafísica cristã, ao absolutizar o além, sufoca a dignidade do aqui. A salvação é projetada para fora da existência e a vida perde sua plenitude imediata. Essa crítica ecoará em toda a sua obra posterior, quando ele oporá a esperança transcendental à revolta humana. A revolta, em Camus, será o gesto de quem afirma a vida sem apelar para um além, de quem busca sentido dentro dos limites da própria condição. Em Christian Metaphysics and Neoplatonism, o jovem Camus identifica na filosofia de Plotino e nos padres da Igreja o núcleo de uma espiritualidade que recusa o mundo sensível em favor da contemplação do uno. Plotino, em sua visão, representa o auge dessa fuga do real. O corpo é visto como prisão da alma, o tempo como ilusão e a matéria como sombra. O cristianismo, ao adotar esse modelo, teria substituído a serenidade pagã pela angústia da redenção. Em vez de aceitar o mundo como ele é, o cristianismo teria transformado a existência em exílio. O homem, então, torna-se estrangeiro na própria terra. Camus vê nisso a origem da nostalgia metafísica do Ocidente. Todo o pensamento europeu, ele sugere, herdou essa cisão. A filosofia moderna, mesmo quando se torna laica, continua presa ao mesmo impulso, substituir o mundo real por um ideal, o imediato pelo absoluto. Essa metafísica da evasão é o que ele mais tarde tentará romper com sua filosofia do absurdo. Em O Mito de Sísifo, Camus mostrará que a grandeza do homem está justamente em viver sem apelo, em aceitar o mundo em sua falta de sentido e, mesmo assim, afirmar sua beleza. Em Christian Metaphysics and Neoplatonism, essa ideia ainda está em germinação, mas já é perceptível. O ensaio é, portanto, um estudo histórico e filosófico, mas também um testemunho pessoal. O jovem Camus, um homem nascido sob o sol da Argélia, profundamente ligado à luz e à terra, encontra na tradição metafísica ocidental uma ausência daquilo que ele sente como essencial, o enraizamento sensível. Ao ler os filósofos gregos e os teólogos cristãos, ele busca compreender como o pensamento se afastou da experiência. Para ele, a vida deve ser sentida antes de ser justificada. A verdade deve ser vivida antes de ser concebida. Essa fidelidade à experiência concreta será a base de toda sua ética futura. Ao defender a obra, é importante reconhecer que Christian Metaphysics and Neoplatonism não é uma negação da espiritualidade, mas uma tentativa de reconciliação. Camus não quer destruir o impulso religioso, mas purificá-lo. Ele quer recuperar uma forma de espiritualidade que não renuncie à terra, que celebre a presença em vez de desejar a fuga. Seu ideal não é o do asceta, mas o do homem lúcido, que ama o mundo sem ilusões. Essa posição o coloca à margem tanto do ateísmo dogmático quanto do fideísmo cristão. Camus não nega Deus por ressentimento,
mas porque deseja salvar a dignidade do homem. A força de Christian Metaphysics and Neoplatonism está justamente em revelar o ponto de origem de um pensamento que, mais tarde, se tornará uma filosofia de lucidez. Ao contrário dos sistemas fechados, Camus busca compreender o movimento da história espiritual do Ocidente. Ele mostra como o cristianismo, ao herdar o neoplatonismo, perdeu a harmonia entre o homem e o mundo, e como essa perda se prolonga até o presente. Mas ele também sugere uma saída: reencontrar o mundo, reconciliar-se com a vida, redescobrir o sagrado no sensível. Essa é a verdadeira revolta metafísica de Camus. Defender a obra é, portanto, defender o gesto que ela inaugura, o gesto de pensar sem trair a vida. Camus, nesse texto, demonstra que a filosofia pode ser uma forma de amor. Não amor ao absoluto, mas amor ao real. Sua crítica ao cristianismo não é destrutiva, mas restauradora. Ele tenta devolver ao pensamento o que a metafísica retirou: o gosto pela presença, a alegria do instante, o respeito pela finitude. Em sua leitura, a verdadeira redenção não está em fugir do mundo, mas em aceitá-lo. Assim, Christian Metaphysics and Neoplatonism deve ser lido não apenas como um estudo erudito, mas como uma confissão filosófica. O jovem Camus ali já anuncia a tarefa de toda uma vida: reconciliar a razão com a carne, a luz com a morte, o homem com o mundo. Se mais tarde, ele dirá que no meio do inverno aprendeu que havia dentro de si um verão invencível, é porque desde o início compreendeu que a verdadeira salvação não está no céu, mas na fidelidade à terra. Camus defende que o homem moderno só poderá recuperar sua dignidade se abandonar a esperança de um além e aceitar o peso e a beleza de existir. Essa lucidez, longe de ser desesperada, é a base de uma nova ética. A aceitação do absurdo, da finitude, da morte e da solidão não destrói a vida. Ela a torna mais preciosa. Nesse sentido, Christian Metaphysics and Neoplatonism é o ponto de partida de toda uma filosofia da aceitação. A grandeza do texto está em seu equilíbrio. Não é uma rejeição furiosa da fé, nem uma adesão complacente a ela, mas um convite à reflexão. Camus reconhece no cristianismo e no neoplatonismo não apenas os inimigos da vida, mas também os sinais de uma profunda necessidade humana, a busca de sentido. Ele compreende que o homem precisa de transcendência, mas quer mostrar que essa transcendência pode ser reencontrada aqui, na beleza do mundo e na grandeza da consciência. Ao final, Christian Metaphysics and Neoplatonism revela um Camus já em conflito, mas também já reconciliador. Ele entende que o homem é dividido, mas acredita que pode viver dignamente nessa divisão. Sua mensagem é a de que o pensamento não deve negar a vida e que a lucidez é a mais alta forma de fé. Não fé em um Deus invisível, mas fé no próprio mundo. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube e acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixa aí nos comentários. Até lá!